Digam oi, Lilica. Oi, Lilica. Oi, pessoal, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Nesta aula, assim como nas anteriores, a gente está falando sobre redação no vestibular. A gente está se lembrando de várias características, várias razões que fazem dessa situação uma situação tão específica de escrita, né? E a gente está fazendo com que essas lembranças se tornem prática no nosso treino, né? A gente está fazendo com que essas lembranças guiem, sinalizem, orientem o treino que a gente deverá fazer ao longo das semanas, ao longo dos meses, porque é óbvio, todos nós queremos estar muito preparados para essa situação específica. Desse lado de cá eu coloquei nesses asteriscos todas as razões sobre as quais a gente já falou, que fazem dessa situação de escrita tão diferente de tantas outras. Do lado de cá tem a palavra-chave treino, obviamente, né? Assim como os atletas precisam e devem treinar bastante para aquela grande competição que eles sabem que haverá ao longo de um período, da mesma forma que os atletas, acontece obviamente com você vestibulando, Então a ideia aqui é se lembrar de como é que esse treino vai ser colocado em prática, em que situações, em que ambientes e como é que cada uma dessas partes que integram esse treino estão relacionadas a essas razões, né? Por exemplo, o tempo curto e o pouco espaço. Nada melhor do que treinar o tempo curto e o pouco espaço vindo, por exemplo, aos vários simulados, frequentando simulados no cursinho onde você estuda, no colégio onde você estuda, no ambiente no qual você está se preparando para essa situação, né? A palavra já diz tudo, simulado. Você vai simular a situação que você encontrará lá ao final do ano. Então, chegar aqui num sábado, num domingo, sentar numa cadeira e ter que, num certo espaço temporal e num certo limite de linhas, escrever o que precisa ser escrito é importantíssimo para o seu treino, é importantíssimo para o seu preparo. Lilica, acabou o tempo, o fiscal recolheu o meu simulado da minha mão e eu não tinha feito nenhum parágrafo da redação. Pois é, a luz vermelha já se acendeu sobre a sua cabeça. Se o tempo se findou e você não conseguiu terminar um parágrafo da sua redação, isso é algo gravíssimo e que você vai ter que aprender a combater ao longo das semanas, dos meses e do ano. Os simulados servem também para treinar, para se preparar para a própria questão do cansaço, do qual a gente também falou, sobre o qual a gente comentou, né? Da mesma forma que será cansativo lá em outubro, lá em novembro, você ficar 4 horas e meia, 5 horas e meia, sentado, resolvendo uma prova, também será cansativo os vários sábados e domingos nos quais você estará aqui presente, frequentando os simulados. Saber driblar esses cansaços, né, o físico e o mental e o psicológico é super importante. Os simulados ajudam e muito com relação a isso. Quando eu falo simulado, eu estou me referindo não apenas àquele oficial, aquele que acontece no cursinho, na escola, no ambiente em que você frequenta, mas eu estou me referindo inclusive aos simulados que você pode fazer em casa, né? Vai, por exemplo, treinar, vai pegar uma proposta de um vestibular anterior, de um vestibular que você prestará, sentou na cadeira, sentou à mesa, abriu a proposta, são 3 horas da tarde, você começou a ler aquela proposta, no máximo, estourando, 4h30, você começou a ler às 3h, 4h30, você precisa colocar o ponto final no seu texto, né? Então, cronometrar o tempo que você está gastando entre começar a leitura de uma proposta redacional e terminar um texto escrito, a caneta é muito importante que esteja na sua memória e que se reflita no seu treino. Como eu disse, tanto no simulado em loco do cursinho, do colégio, do ambiente em que você frequenta, mas na sua própria casa, obviamente. Existem outras palavras-chave que eu coloquei aqui, como por exemplo, é claro, prestar atenção às aulas de redação.
Nas aulas de redação, normalmente são nas aulas de redação que o professor, que a professora orienta você com relação às características típicas de determinados textos. Já que a gente comentou que em toda prova redacional o seu texto deverá apresentar características típicas de um determinado gênero, já que nós sabemos que na maioria dos casos o gênero cobrado é o dissertativo, entender via aulas que características são essas que devem estar presentes numa dissertação é importantíssimo, é fundamental para que você coloque essas características no seu texto na hora em que você for escrevê-lo. As aulas não foram suficientes, na hora, no momento da aula, não houve tempo de você tirar uma dúvida? Frequente o plantão de dúvidas, mande dúvidas para a gente, faça perguntas. Quando a gente faz perguntas, quando a gente tem dúvidas, a gente está se ajudando a se preparar cada vez mais e melhor para essa situação específica de escrita. Dúvidas, inclusive, que podem estar relacionadas à avaliação que o seu texto recebeu, né? Pegar o seu texto do simulado que lhe foi entregue, olhar para aquele texto e entender por que você tirou aquela nota. De 0 a 1000, por que o seu texto foi zerado? De 0 a 1000, por que o seu texto recebeu 800? Por que não foi 1000? Tentar entender o porquê dessa nota é extremamente importante para se preparar com qualidade para essa situação, né? Se você sozinho, se você sozinha não conseguiu entender, se as dúvidas tiradas ao longo da aula não sanaram, né? Se as dúvidas tiradas não foram suficientes para sanar todas as outras dúvidas que você tem, o ambiente do plantão ou as dúvidas que vocês mandam aqui via canal Oficina podem ajudar e muito. O que você não pode é, ao longo das semanas, ao longo dos meses, acumular dúvida. Outra coisa importantíssima que eu falo bastante em aula, que ajuda, na minha opinião, para que esse preparo seja bastante eficiente, com bastante qualidade, é, depois que você entendeu exatamente por que você não tirou 1000, por que você tirou 800, depois que você compreendeu por que o seu texto foi zerado, reescrever o seu texto. Eu sou fã número 1 da reescrita como plataforma de treino, como plataforma de progresso, de evolução. Não é assim na vida real? Não tem um ditado popular que diz que é errando que se aprende? Só que para eu aprender, eu preciso ter noção do que eu errei, em que eu errei. Eu preciso compreender quais foram os meus erros. A mesma coisa acontece em se tratando de redação no e para o vestibular. Eu preciso entender qual erro eu cometi. Foi de leitura? De leitura em que aspecto? Foi de escrita? De escrita em que aspecto? Foi de qualidade? De qualidade em que aspecto? Eu preciso entender o erro cometido e reescrever esse texto sanando esse problema, melhorando essa questão, eliminando esse erro. E digo mais, quantas reescritas forem necessárias até você conseguir atingir a nota máxima. A nota máxima é 1000, você vai reescrever 2, 3, 4, 8 vezes até que o seu texto consiga 1000. Qual é o resultado praticamente matemático disso? A evolução, o progresso. Agora, o aluno que pega o texto, simplesmente olha, ah tá, eu tirei 700 e guarda, sinceramente não consigo ver como é que esse aluno está se preparando efetivamente para uma situação como a do vestibular. Não consigo ver, não consigo perceber como é que esse aluno está encarando o seu treino com seriedade que deveria estar presente em qualquer treino, em qualquer preparo que se quer qualitativo para essa situação específica do vestibular. Com relação às propostas de vestibulares anteriores, isso é básico, né? Tem a ver, está relacionado com a própria existência do recorte temático. Não adianta nada eu dizer, Lilica, eu tô me preparando para o vestibular escrevendo sobre vários temas. Então me dá um exemplo aí de um tema. Escrevi sobre minhas férias. Mas qual que é o recorte? Não tem.
Mas qual que é a coletânea na qual você se baseou? Ah, também não tem. Então, você está se preparando, né? Toda prova de redação tem recorte temático, ou pelo menos a maioria das provas de redação tem recorte temático. A maioria das provas de redação para as quais a gente está se preparando tem coletânea. Se você está treinando uma escrita, mas esse treino não reproduz características que estarão presentes lá no vestibular, não adianta nada. Ou adianta pouco, né? Por isso que procurar vestibulares anteriores da instituição de ensino de seu interesse é uma das dicas fundamentais também, na minha opinião, para que esse treino seja eficiente. Vai prestar FUVEST? O seu sonho é estudar na USP? Demorou para você pegar as provas de redação que já foram aplicadas em todos os anos anteriores pela FUVEST, incluindo a que foi aplicada neste ano, cujo recorte temático era, você se lembra? Devem existir limites para a arte. Ler essa proposta, ler a coletânea, se inteirar das características que normalmente estão presentes na prova de redação da FUVEST, assim como se o seu foco for outro. Não, Lilica, meu foco é Enem, eu quero treinar Enem, eu quero me sentir preparado, preparada para a redação do Enem. Então demorou para você imprimir, para você procurar na internet todas as provas de redação que já foram aplicadas pelo Enem nos anos anteriores, né? Ler essas propostas, ler as coletâneas, se inteirar das características que normalmente estão presentes nos recortes temáticos do Enem, fazer textos que normalmente são os tipos de textos esperados, né? A partir dos critérios de avaliação aplicados pelo Enem, é fundamental. Ao longo das nossas próximas aulas, a gente vai comentar sobre outras orientações, outras dicas que podem e devem ajudá-la a se preparar efetivamente para essa situação tão específica de escrita. Por enquanto é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de enviar sugestões, perguntas e dúvidas. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.